Era uma noite sombria, a lua cheia brilhava no céu, espalhando uma luz pálida sobre a estrada deserta. Um andarilho solitário caminhava por aquela estrada, com sua capa escura ao vento, seus passos ecoando no silêncio da noite. Ele era um homem misterioso, cujo rosto permanecia oculto pelas sombras. O andarilho vagava sem rumo, sua única companhia era o uivar do vento e o farfalhar das folhas secas. Ele tinha um ar sombrio e uma aura de mistério que parecia afastar qualquer criatura viva que ousasse se aproximar dele. Os poucos corajosos que cruzaram seu caminho relataram sentir um arrepio na espinha, como se estivessem diante de algo sobrenatural. À medida que a noite avançava, o andarilho chegou a uma pequena vila nas montanhas. As casas pareciam abandonadas, as janelas escuras e as ruas vazias. Uma sensação de temor se apoderou dele, mas ele continuou avançando, seus passos ecoando no silêncio sepulcral da vila. Enquanto caminhava pelas ruas desertas, o andarilho percebeu uma sombra se movendo furtivamente nas sombras. Seus sentidos aguçados captaram um ruído sussurrante, um murmúrio sinistro que o fez parar. Ele olhou ao redor, mas não viu nada além da escuridão. De repente, uma figura fantasmagórica emergiu das sombras. Era um espírito atormentado, com olhos vazios e um manto esfarrapado que flutuava ao vento. O andarilho sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas não recuou. Ele encarou o espírito com determinação, sem saber o que o destino reservava para ele naquela noite fatídica. O espírito estendeu uma mão esquelética em direção ao andarilho, emitindo um rosnado gutural que parecia ecoar nas profundezas da alma. O andarilho sentiu um calafrio gelado percorrer seu corpo, mas sua coragem não o abandonou. Ele ergueu a cabeça e encarou o espectro friamente, recusando-se a ceder ao medo que ameaçava dominá-lo. A batalha entre o andarilho e o espírito se desenrolou na vila deserta, com sombras dançando ao redor deles e o vento uivando como uma lamentação triste. O andarilho empunhou sua adaga afiada, pronta para enfrentar qualquer mal que ousasse desafiá-lo. O espírito soltou um grito agudo, cheio de dor e angústia, e avançou em direção ao andarilho com uma fúria implacável. A luta foi intensa, com golpes sendo trocados e magias sendo conjuradas. O andarilho canalizou sua força interior e sua determinação, enfrentando o espírito com coragem inabalável. As ruas vazias da vila ecoavam com o som do combate sobrenatural, enquanto a lua cheia testemunhava a batalha entre o bem e o mal. Finalmente, após uma luta árdua e implacável, o andarilho emergiu vitorioso. O espírito foi dissipado em uma névoa escura, sua presença malévola desaparecendo nas brumas da noite. O andarilho permaneceu de pé, olhando para o vazio onde o espectro outrora se manifestara, sua respiração pesada e seu coração acelerado. Com a vila libertada da presença maligna do espírito, o andarilho continuou sua jornada solitária pela estrada deserta. Ele sabia que ainda teria muitos desafios pela frente, muitas batalhas a travar contra as forças das trevas que espreitavam nas sombras. Mas ele também sabia que sua coragem e determinação o guiariam em direção à luz, mesmo nos momentos mais sombrios. E assim, o andarilho prosseguiu, seu destino envolto em mistério e sua jornada marcada por perigos e maravilhas. Ele era um verdadeiro herói errante, um guardião das almas perdidas e um protetor dos inocentes. E em cada passo que dava, ele deixava uma marca indelével no mundo, sua presença sendo lembrada nas lendas e canções que ecoavam pelas eras. E assim, a noite sombria testemunhou mais uma vez a passagem do andarilho destemido, um ser solitário que carregava consigo a luz da esperança em um mundo mergulhado em trevas. E sua história, como todas as grandes narrativas, perduraria para sempre na memória daqueles que tiveram a coragem de ouvi-la. Imaginemos um cenário rústico e misterioso, onde o andarilho solitário pisa em uma trilha estreita e sinuosa, envolta por árvores retorcidas e sombras dançantes. O vento sussurra segredos antigos, enquanto a luz fraca do luar ilumina seu caminho incerto. O andarilho, com sua túnica surrada e olhos inquietos, sente a presença de algo além do mundo físico, algo etéreo e inexplicável. Seu coração bate mais forte e sua respiração se torna pesada à medida que ele avança, guiado por uma força desconhecida em direção a um antigo altar de pedra coberto de musgo e folhagens retorcidas. Ao se aproximar, uma névoa espectral começa a se materializar ao redor do andarilho, formando uma figura etérea e imponente.
O espectro exala uma aura de sabedoria e mistério, com olhos brilhantes profundamente fixados nos do andarilho. Seu semblante é sereno, mas carrega consigo um conhecimento milenar e um poder que transcende a compreensão humana. O andarilho sente-se hipnotizado pela presença do espírito, incapaz de desviar o olhar ou articular uma palavra. Um silêncio solene paira sobre o altar de pedra, que agora parece pulsar com uma energia ancestral e poderosa. Então, o espírito começa a falar, não com palavras audíveis, mas com pensamentos que ecoam diretamente na mente do andarilho. Ele revela segredos cósmicos e verdades esquecidas, revelando os mistérios do universo e do próprio ser do andarilho. Cada pensamento transmitido é como uma fagulha de luz que ilumina as profundezas da alma do viajante errante. O andarilho experimenta uma sensação de clareza e compreensão que transcende a razão e mergulha nas profundezas do desconhecido. Ele se vê refletido nos olhos do espírito, como se estivesse diante de um espelho que revelasse não apenas sua aparência física, mas também sua essência mais pura e verdadeira. O encontro entre o andarilho e o espírito se desdobra como um diálogo silencioso entre o finito e o infinito, entre o passageiro e o eterno. O tempo parece se distorcer e as fronteiras entre realidade e ilusão se desvanecem, deixando apenas a essência pura da existência palpável no ar. Quando finalmente o último pensamento é transmitido e a comunicação entre o andarilho e o espírito chega ao fim, uma sensação de paz e plenitude o envolve. Ele sente que foi tocado por algo divino, algo que transcende a compreensão humana e que o transformará para sempre. O andarilho se despede do espírito com um aceno silencioso e reverente, enquanto a figura etérea se dissipa lentamente na névoa da noite. À medida que a luz do luar banha o altar de pedra uma vez mais, o viajante solitário continua sua jornada, levando consigo as palavras e a presença do espírito como uma chama sagrada que guiará seu caminho até o fim de seus dias. À medida que o andarilho se afasta do antigo altar de pedra, a sensação de paz e plenitude que o envolveu durante seu encontro com o espírito continua a irradiar de seu ser. Cada passo que ele dá parece mais leve, como se uma parte do fardo que carregava tivesse sido levantada de seus ombros. A noite ao seu redor parece mais brilhante, as estrelas cintilando no céu como se glorificando o encontro transcendental que acabará de ocorrer. O céu negro se transforma em um vasto domo de possibilidades, e o andarilho sente-se conectado a algo maior do que ele próprio, um universo de mistérios e maravilhas inexploradas. Enquanto caminha pela trilha estreita e sinuosa, o andarilho percebe que seu coração está repleto de gratidão pela experiência única que viveu. O conhecimento compartilhado pelo espírito ecoa em sua mente, revelando novas perspectivas e entendimentos sobre a vida, o universo e seu próprio propósito neste mundo vasto e complexo. A chama sagrada que foi acendida dentro dele continua a brilhar intensamente, iluminando seu caminho e trazendo clareza para suas escolhas e decisões futuras. Ele se sente fortalecido por essa conexão com algo tão transcendental e etéreo, como se tivesse sido escolhido para um propósito maior. Enquanto o vento sussurra através das árvores retorcidas e as sombras dançam ao seu redor, o andarilho percebe que não está mais sozinho em sua jornada. O espírito permanece presente em sua mente e coração, um guia silencioso que o acompanhará em cada passo do caminho, seja ele claro ou escuro. À medida que a trilha se desenrola diante dele, o andarilho sente uma nova determinação brotar em seu peito. Ele sabe que sua jornada está longe de terminar e que muitos desafios e descobertas ainda o aguardam no horizonte. No entanto, ele se sente preparado, fortalecido pela sabedoria do espírito e pela luz da chama sagrada que o impulsiona para a frente. O mundo ao seu redor ganha novas cores e significados, cada pedra no caminho contando uma história antiga e profunda. O andarilho compreende que a vida é uma jornada de aprendizado constante e que cada experiência, por mais desafiadora que seja, é uma oportunidade de crescimento e transformação. Enquanto a lua continua a iluminar seu caminho, o andarilho segue em frente com determinação e gratidão no coração. Ele sabe que o encontro com o espírito foi apenas o começo de uma jornada épica e cheia de revelações, uma jornada que o levará além dos limites da compreensão humana e em direção ao desconhecido. E assim, o andarilho solitário continua sua peregrinação sob o manto estrelado do céu noturno, pronto para enfrentar o que quer que o destino lhe reserve, confiante de que a presença do Espírito e a chama sagrada que agora arde em seu íntimo serão sua luz e guia nas trevas e nas luzes que ainda virão.